Você já teve aquele momento em que tentou acreditar em algo com toda a sua força, mas uma voz interior sussurrou: será que Deus realmente vai agir por mim? Será que eu tenho fé suficiente? Será que minha fé é grande o bastante para merecer um milagre? Essa pergunta mora no coração de quase todo ser humano que já se aproximou de Deus com uma necessidade real, com uma dor genuína, com um pedido que parecia grande demais. E se eu te dissesse que existe um versículo curto, de apenas algumas palavras, que responde a essa questão de forma tão profunda que arqueólogos, linguistas e historiadores ficaram pasmos ao compreender o contexto cultural em que ele foi dito? Um versículo que revela não apenas o coração de Jesus, mas a mecânica espiritual da fé, operando em um momento histórico absolutamente específico. Esse versículo está em Mateus, capítulo 9, versículo 29. E o que você vai ouvir hoje combina verdade espiritual com descobertas fascinantes sobre o mundo antigo, que vão mudar para sempre a maneira como você entende a fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29, diz assim: então tocou os olhos deles, dizendo: segundo a vossa fé, assim vos seja feito. Simples, direto. Mas espere, porque por trás dessas palavras existe um universo inteiro que a maioria das pessoas jamais explorou. Vamos entrar nesse universo juntos. Para compreender o peso real dessas palavras, precisamos voltar à Galileia do primeiro século. Galileia, que hoje corresponde ao norte do estado de Israel, uma região que fica a aproximadamente 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, era no tempo de Jesus uma área densamente habitada, vibrante de vida cotidiana, mercados, pescadores, agricultores, artesãos. Historiadores calculam que a população da Galileia, naquele período, era de aproximadamente 300 mil a 400 mil habitantes, distribuídos em centenas de aldeias. Era uma região under controle romano, mas com uma cultura profundamente judaica, onde a sinagoga era o centro da vida social e espiritual. Arqueólogos que escavaram sítios da Galileia do primeiro século, especialmente as equipes que trabalharam em Séforis, que ficava a apenas 6 quilômetros de Nazaré, descobriram que aquela era uma sociedade de contrastes impressionantes. De um lado, riqueza helenística com mosaicos sofisticados, banhos públicos romanos e arquitetura requintada. Do outro, aldeias pobres onde famílias inteiras viviam em casas de pedra com um único cômodo de aproximadamente 20 metros quadrados, dividindo o espaço com animais domésticos durante o inverno para se aquecer. Especialistas em antropologia cultural do mundo mediterrâneo antigo explicam que nessa sociedade a honra e a vergonha eram os valores sociais mais poderosos, bem mais do que o dinheiro. Ser visto, ser reconhecido, pertencer à comunidade, isso era tudo. E é exatamente nesse contexto que dois homens cegos entram na narrativa de Mateus. A cegueira no mundo antigo não era apenas uma limitação física, era uma sentença social. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam amplamente que doenças e deficiências físicas eram resultado de pecado, seja do próprio indivíduo, seja dos seus pais ou ancestrais. O livro de João, capítulo 9, nos mostra exatamente essa mentalidade quando os discípulos perguntam a Jesus, referindo-se a um cego de nascimento, quem pecou, ele ou seus pais. Essa não era uma opinião minoritária, era a cosmovisão dominante. Arqueólogos descobriram em Qumran, onde foram achados os famosos manuscritos do Mar Morto na década de 1947, textos que descrevem comunidades que excluíam deliberadamente pessoas com deficiências físicas de posições de liderança e até de alguns rituais religiosos, porque essas condições eram consideradas sinais de impureza ou de desfavor divino. Isso significa que esses dois homens cegos que aparecem em Mateus 9 não eram apenas pessoas que não enxergavam,
Eram pessoas que provavelmente não tinham acesso pleno à vida religiosa da comunidade, que dependiam da caridade pública para sobreviver, que eram sistematicamente invisibilizados, ironicamente, por uma sociedade que os encarava como marcados. Sua única fonte de renda era a mendicância, que na cultura judaica era considerada uma prática legítima e havia até provisões na lei para garantir que os pobres tivessem acesso a recursos, como a lei do canto do campo no livro de Levítico. Mas isso não eliminava o estigma. E especialistas em psicologia social do mundo antigo, como o estudioso Bruce Malina, explicam que o sofrimento dessa marginalização social era muitas vezes tão profundo quanto o sofrimento físico em si. E então, esses dois homens ouvem algo. Ouvem falar de um mestre chamado Jesus de Nazaré. A palavra que Mateus usa no grego original para descrever como eles se aproximaram é akolouteo, que vem de akoloutos, que carrega o significado de seguir de perto, caminhar atrás de alguém no mesmo caminho. Hoje, usamos a palavra como uma metáfora espiritual de discipulado, mas na época ela era completamente literal. Esses dois homens, sem poder ver, seguiram Jesus. Provavelmente guiados pelo som das vozes, pelo barulho da multidão, pela intuição desesperada de quem não tem mais nada a perder. Imagina por um momento o que esse caminho significava para eles. Cada passo era um ato de fé pura. Sem poder ver para onde estavam indo, sem poder confirmar com os próprios olhos que Jesus ainda estava à frente, eles avançaram. E eles clamaram, diz o texto. A palavra grega aqui é krasein, que os linguistas descrevem como um grito agudo e urgente, diferente de uma simples vocalização. Era o tipo de som que alguém faz quando sente que essa pode ser sua última chance. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, é absolutamente carregada de significado histórico e messiânico. Na tradição judaica do primeiro século, o título Filho de Davi era uma referência direta ao Messias prometido, o descendente de Davi que viria restaurar Israel. Textos do período intertestamentário, como os Salmos de Salomão, escritos aproximadamente no primeiro século antes de Cristo, descrevem o filho de Davi como alguém que purificaria Jerusalém das nações estrangeiras e estabeleceria um reino de justiça. Chamar Jesus de filho de Davi era fazer uma afirmação teológica enorme. Era dizer, em público, diante de todos: nós acreditamos que você é o Messias. Historiadores como N.T. Wright, especialista em história do primeiro século e Novo Testamento, explicam que essa declaração teria sido ouvida por todos ao redor como uma afirmação altamente carregada, potencialmente perigosa em um contexto de ocupação romana e tensão política. Messias e revolução estavam conectados no imaginário popular. Mas esses dois homens cegos não pareciam se importar com as implicações políticas de sua confissão. Eles estavam gritando para o filho de Davi porque precisavam enxergar. O que acontece a seguir é, para mim, um dos momentos mais fascinantes de todo o ministério de Jesus. O texto diz que quando Jesus entrou na casa, os cegos foram até ele. Ele não foi até eles. Eles foram até ele. E então Jesus faz uma pergunta que parece quase desnecessária. Credes que posso fazer isso? Você pode estar pensando, por que Jesus perguntaria isso? Eles já tinham gritado em público que ele era o filho de Davi. Já tinham demonstrado fé suficiente para seguir sem ver. Por que perguntar? Aqui é onde o contexto cultural se torna absolutamente fascinante. Especialistas em práticas de cura no mundo judaico do primeiro século, como o estudioso Geza Vermes, que produziu pesquisas extensas sobre os chamados Hasidim, os homens piedosos e fazedores de milagres do judaísmo antigo, explicam que havia uma distinção cultural importante entre falar de algo em público e fazer uma declaração pessoal, íntima, direta.
Na cultura mediterrânea antiga, a honra era pública e a confissão era coletiva. Mas a fé que move o coração de Deus, é sempre pessoal. Jesus não estava questionando a fé deles. Jesus estava criando um espaço de confissão íntima. Estava convidando esses dois homens a saírem da multidão, metaforicamente, e dizerem para ele, face a face, o que acreditavam no mais profundo do coração. E eles responderam, sim, Senhor. A palavra grega para Senhor aqui é Kyrios. E isso é extraordinário. No grego da Septuaginta, que era a tradução grega das escrituras hebraicas, amplamente usada no primeiro século, Kyrios era a palavra usada para traduzir o nome sagrado de Deus, o Ikababajuapa hebraico. Quando esses dois homens disseram Kyrios, eles não estavam apenas sendo respeitosos, eles estavam, conscientemente ou não, fazendo uma afirmação de divindade. Documentos históricos e análises linguísticas mostram que os primeiros cristãos usavam exatamente essa confissão. Jesus é Kyrios, como o núcleo da sua fé. E então, Jesus tocou os olhos deles. A palavra grega para tocar aqui é haptein, que significa agarrar firmemente, entrar em contato real e substancial. Não era um gesto simbólico ou cerimonial, era um contato físico, intencional e poderoso. Médicos e especialistas em história da medicina antiga observam que no mundo do primeiro século, o toque tinha um significado terapêutico e espiritual único. Papiros médicos egípcios do período greco-romano, alguns deles preservados no Museu Britânico de Londres, descrevem práticas de cura que frequentemente envolviam imposição das mãos, ungimentos e contato físico direto como parte do processo terapêutico. Mas o que Jesus fez era diferente de todas essas práticas porque não havia rituais, não havia ervas, não havia fórmulas. Havia apenas a palavra. Segundo a vossa fé, assim vos seja feito. Agora pause aqui comigo por um momento, porque essa frase é a chave de tudo. E a palavra grega no centro dela é pistis, que traduzimos como fé. A palavra pistis vem de um radical que significa confiar com base em evidências, comprometer-se a partir de uma convicção profunda. Linguistas do grego koiné, o grego popular do primeiro século, explicam que pistis era usada em contextos legais para descrever a confiança depositada em um testemunho ou em um contrato. Era uma palavra do mundo dos negócios e do direito que migrou para o vocabulário espiritual. Fé, portanto, no grego bíblico, não é um sentimento vago ou uma emoção flutuante. É uma posição de comprometimento intelectual e volitivo baseado em quem você acredita que é a pessoa diante de você. Esses dois homens cegos tinham pistes em Jesus. Não porque tinham provas científicas, não porque tinham visto milagres com os próprios olhos, porque não podiam ver. Tinham fé baseada no que tinham ouvido, no que sentiam, na convicção interior de que aquele homem era diferente de tudo e todos que tinham encontrado antes. E então vem o que para mim é a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A expressão, segundo a vossa fé em grego, é kataten pistin himon. A preposição katá, seguida de acusativo, indica correspondência proporcional, conformidade, medida equivalente. Jesus não estava dizendo que eles teriam mais ou menos do que mereciam. Estava dizendo que o que aconteceria seria exatamente proporcional, exatamente correspondente à dimensão da fé que eles carregavam. Era como se Jesus dissesse, vou dar a você uma xícara do tamanho da xícara que você trouxe. Agora, isso pode soar desafiador. Pode soar como se Jesus estivesse colocando sobre nós o peso de produzir fé suficiente para receber de Deus. Mas aqui está, onde o contexto precisa ser entendido com precisão cirúrgica. Esses homens tinham chegado até Jesus sem poder enxergar o caminho. Tinham gritado sem vergonha em público.
Tinham seguido a voz e o som sem garantia alguma de resultado. Tinham respondido com um sim, Senhor, que era uma afirmação de divindade. Isso era a fé deles. E ela era suficiente. Arqueólogos e estudiosos que analisaram os relatos de curas no contexto dos evangelhos e compararam com documentos de curas do mundo helenístico antigo, como os Iamata, inscrições votivas encontradas nos santuários de Asclépio, o deus greco-romano da medicina, observam uma diferença fundamental. Nas curas de Asclépio, os peregrinos viajavam até o santuário, frequentemente em Epidauro, no Peloponeso grego, que ficava a aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Argos, passavam por rituais de purificação, dormiam no recinto sagrado, esperando um sonho curativo, e faziam oferendas após a cura como pagamento. Era um sistema transacional. Você dava algo, você recebia algo. O que Jesus fazia era estruturalmente diferente. Não havia rituais de purificação. Não havia sistema de pagamento. Não havia hierarquia sacerdotal intermediária. Havia apenas a relação direta entre a fé do indivíduo e o poder de Jesus. E isso, conforme historiadores do religioso como E.P. Sanders explicam, era algo radicalmente novo no panorama religioso do primeiro século mediterrâneo. Segundo a vossa fé, assim vos seja feito. E os olhos deles foram abertos. Pense no impacto desse momento em termos humanos concretos. Esses dois homens que por toda a vida conheceram o mundo apenas pelo tato, pela audição, pelo olfato e pelo paladar, de repente tiveram acesso à visão. A primeira coisa que viram foi o rosto de Jesus. Imagine a carga emocional disso. Especialistas em neurociência e reabilitação visual explicam que pessoas que recuperam a visão após longos períodos de cegueira passam por um processo de adaptação significativo porque o cérebro precisa aprender a interpretar os sinais visuais. Mas nesse caso, a cura era sobrenatural e integral. Não havia processo de adaptação gradual descrito no texto. A abertura dos olhos foi imediata, instantânea, completa. Mas Jesus faz algo surpreendente logo em seguida. Instrui-os severamente, diz o texto, que não contassem a ninguém. A palavra grega para instruir severamente aqui é embrimaomai, que carrega a ideia de uma emoção intensa, quase de uma indignação ou de uma profunda seriedade. Era um aviso contundente. Historiadores que estudam o chamado segredo messiânico em Marcos e Mateus, especialmente seguindo a tradição de pesquisa inaugurada por William Redd no século XIX, explicam que Jesus frequentemente limitava a divulgação de seus milagres por razões específicas. O risco de mal-entendidos políticos era real. Se as massas concluíssem que ele era o Messias revolucionário que viria expulsar os romanos, as consequências poderiam ser perigosas e precipitadas em relação ao tempo de Deus. Mas os dois homens saíram e espalharam a fama dele por toda aquela região. E sabe o que isso nos diz? Nos diz que certas experiências de Deus são impossíveis de guardar silêncio. Quando Deus abre os seus olhos literais ou espirituais, você não consegue ficar quieto. Não é desobediência arrogante, é transbordamento inevitável. Agora quero que você perceba algo que a maioria das leituras rápidas desse texto passa sem ver. Jesus disse, segundo a vossa fé, no plural. Era uma fé compartilhada. Eram dois homens juntos. E isso é profundamente significativo no contexto cultural do primeiro século, onde a identidade era primariamente coletiva e não individual como em nossa cultura ocidental moderna. Antropólogos culturais como Bruce Malina e Richard Rohrbaugh, especialistas em cultura mediterrânea antiga, explicam que no mundo bíblico a identidade era diádica, ou seja, formada em relação com outros. Você sabia quem era pela sua família, pela sua comunidade, pelo seu grupo. Ir sozinho a Jesus seria difícil.
Ir juntos, dois marginalizados apoiando um ao outro na jornada sem visão, isso era a expressão mais completa da fé possível para aquela cultura. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas históricas confirmam que a fé não é apenas uma experiência individual privada. Ela floresce em comunidade. Ela se fortalece quando 2 ou 3 pessoas concordam, como Jesus diria mais tarde em Mateus 18. Há uma razão pela qual Jesus enviou os discípulos 2 a 2. Há uma razão pela qual a Epístola aos Hebreus instrui os crentes a não abandonarem a Assembleia. A fé individual existe, mas ela se torna mais poderosa, mais sustentável e mais robusta quando é exercida em conexão com outros que caminham no mesmo propósito. Quero também tocar em um detalhe que os estudiosos frequentemente destacam sobre esse texto específico em comparação com outros relatos de curas em Mateus. Em Mateus capítulo 8, quando Jesus curou um leproso, o texto diz que Jesus foi movido de compaixão e que estendeu a mão e tocou o homem. Em Mateus capítulo 15, quando Jesus curou a filha da mulher cananeia, a cura aconteceu à distância, sem contato físico, em resposta à persistência da mãe. Mas aqui em Mateus 9, a cura acontece especificamente em resposta a uma pergunta direta sobre a fé dos envolvidos. É o único relato em que Jesus explicitamente pergunta: "Credes que posso fazer isso?" E aguarda a resposta antes de agir. Por quê? Especialistas em exegese bíblica sugerem que Mateus, escrevendo primariamente para uma audiência judaica, estava construindo uma teologia da fé messiânica de forma progressiva ao longo do capítulo 9, que é um capítulo extraordinariamente denso em milagres. No início do capítulo, Jesus curou um paralítico em resposta à fé de quem o carregou. Depois, chamou Mateus, um cobrador de impostos, para o discipulado sem qualquer demonstração prévia de fé por parte de Mateus. Depois, ressuscitou a filha de um líder religioso em resposta à fé do pai. Depois, curou uma mulher com hemorragia que tocou sua veste em um ato de fé discreta e pessoal. E então chegamos aos 2 cegos. É como se Mateus estivesse mostrando, camada por camada, que a fé em Jesus opera de formas diversas e que Jesus responde à fé em todas as suas formas: coletiva, individual, pública, secreta, verbalizada, silenciosa. Mas em todos os casos há um denominador comum. Há um reconhecimento de quem Jesus é. O paralítico foi curado quando seus amigos demonstraram fé. A mulher com hemorragia tocou a borda do manto porque acreditava. O líder religioso prostrou-se. Os 2 cegos clamaram "Filho de Davi" e disseram "Sim, Senhor". Em todos os casos, a fé começa com uma afirmação sobre a identidade e o poder de Jesus. Isso é fundamental para nós hoje, porque a pergunta de Jesus para esses 2 homens é a mesma pergunta que ele te faz agora, neste momento. Crês que posso fazer isso na tua vida? A tua resposta não precisa ser eloquente, não precisa ser teologicamente sofisticada. Esses homens disseram apenas "Sim, Senhor", 2 palavras. Mas eram 2 palavras carregadas de tudo que tinham. E isso foi suficiente. Agora há uma dimensão desse versículo que precisa ser tratada com cuidado e com honestidade teológica, porque existem interpretações que distorcem sua mensagem de forma prejudicial. Ao longo dos séculos, especialmente em certas correntes do cristianismo pentecostal e carismático do século XX, esse versículo foi usado para construir uma teologia que essencialmente coloca sobre os ombros do crente a responsabilidade pelo fracasso das suas orações. Você não foi curado porque não tinha fé suficiente. Seu negócio não prosperou porque você duvidou. Sua família não foi restaurada porque sua fé era fraca. Esse é um erro teológico sério que causa dano espiritual e emocional profundo. Vou explicar por quê. Primeiro, o contexto imediato do versículo. A fé que Jesus reconheceu nesses 2 homens não era uma fé perfeita,
absoluta e sem sombra de dúvida. Era uma fé que operava em condições de limitação extrema, literalmente na cegueira. Eles não tinham evidências visuais, não tinham teologia sistemática. Tinham ouvido falar de Jesus e decidiram caminhar em direção a ele. Essa é a fé que Jesus honrou. Segundo, quando olhamos para o conjunto dos evangelhos, vemos que Jesus curou pessoas que não demonstraram qualquer fé prévia. O homem na piscina de Betesda, em João capítulo 5, nem mesmo sabia quem Jesus era. Jesus o curou sem qualquer afirmação de fé por parte do homem. Deus age por soberania. A fé não é uma chave mágica que opera o poder de Deus mecanicamente. A fé é o relacionamento, é a abertura, é a conexão que nos posiciona para receber o que Deus soberanamente decide fazer. Terceiro, e talvez mais importante do ponto de vista histórico e teológico, a palavra pistes, no grego bíblico, não é simplesmente uma quantidade que pode ser medida em gramas ou metros. É uma qualidade relacional. O famoso estudioso bíblico Joaquim Jeremias, um dos maiores especialistas em aramaico e no ambiente cultural de Jesus no século XX, argumentou que quando Jesus falava sobre fé, especialmente em contextos de cura, ele estava falando de uma abertura para Deus que inclui a vulnerabilidade de reconhecer a própria necessidade. E esses dois homens tinham isso em abundância. Então a mensagem real de Mateus 9, versículo 29, não é que Deus está esperando para ver se você passa em um teste de fé antes de agir. A mensagem é que Deus honra o comprometimento do coração que se volta para Ele. Que quando você grita mesmo sem poder ver o caminho, quando você confessa mesmo sem ter todas as respostas, quando você diz, sim, Senhor, mesmo com voz trêmula, você está exercendo a fé que abre portas que nenhum esforço humano poderia abrir. Quero que você pense na sua situação atual. Talvez você esteja neste momento em algum tipo de cegueira, uma situação onde você simplesmente não consegue enxergar o caminho, onde o futuro parece obscuro, onde as possibilidades parecem fechadas. Talvez seja financeiro, relacional, físico, emocional, espiritual. Talvez você tenha tentado várias vezes resolver esse problema com suas próprias forças e chegado sempre ao mesmo muro. E talvez uma voz interior esteja dizendo que você não tem fé suficiente, que você falhou de alguma forma, que você não merece que Deus haja. Quero te dizer o que Jesus diria. A fé que você precisa não é a fé do super-herói espiritual que nunca duvida. É a fé do cego, que mesmo sem ver o caminho decidiu se mover em direção ao filho de Davi. É a fé que grita mesmo quando a voz está fraca. É a fé que responde sim, Senhor, mesmo quando não entende tudo. É a fé que continua caminhando mesmo quando não consegue ver 2 passos à frente. Porque segundo a vossa fé, assim vos seja feito, não é uma promessa condicional que você precisa satisfazer antes de Deus agir. É uma afirmação sobre como o universo espiritual funciona quando você se alinha com a realidade de quem Jesus é. Quando você posiciona o seu coração, as suas expectativas, a sua consciência nessa direção, você cria, por assim dizer, a superfície receptora para o que Deus quer derramar. É como abrir a janela. O sol não aparece porque você abriu a janela. O sol já estava lá, mas você precisou abrir para receber a luz. E aqui está uma última descoberta histórica que acho simplesmente fascinante. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade judaico-cristã, provavelmente em algum lugar na Síria ou na Galileia, possivelmente em Antioquia da Síria, que hoje corresponde à cidade turca de Antáquia, aproximadamente no final do 1º século depois de Cristo. Era uma comunidade que vivia sob pressão, que tinha sido recentemente separada das sinagogas judaicas depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que tinha perdido o centro físico e litúrgico de sua fé, e que estava tentando entender como seguir a Deus em um mundo radicalmente transformado.
Para essa comunidade, o versículo de Mateus 9, versículo 29, era muito mais do que um relato histórico de uma cura. Era uma mensagem direta para eles. Vocês que vivem na escuridão do exílio, da perda, da marginalização, segundo a vossa fé, assim vos seja feito. Jesus ainda está em operação. Jesus ainda toca os olhos dos que clamam por Ele. Jesus ainda responde ao sim, Senhor, pronunciado em condições difíceis. E 2000 anos depois, essa mensagem continua sendo tão viva e tão atual quanto era para aqueles 2 homens cegos na Galileia do primeiro século. Porque a condição humana fundamental não mudou. As circunstâncias mudaram. A tecnologia mudou, a cultura mudou. Mas a necessidade humana de ter os olhos abertos, literal ou espiritualmente, continua sendo a mesma. E Jesus continua fazendo a mesma pergunta. Crês que posso fazer isso? Antes de encerrarmos, quero deixar uma reflexão que você pode levar para o resto do dia. Pensa comigo. Em que área da sua vida você tem caminhado como os cegos desse relato, sabendo que Jesus existe, sabendo que Ele tem poder, mas ainda não tendo se aproximado o suficiente para fazer sua confissão direta, íntima, face a face? Porque Jesus não está esperando que você resolva tudo antes de se aproximar. Ele não está esperando que você tenha todas as suas dúvidas respondidas. Ele está esperando que você chegue até Ele e diga, com o que você tem, com a fé que você consegue reunir neste momento: sim, Senhor, acredito que tu podes, e segundo a sua fé, assim lhe seja feito. Se essa revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri as camadas profundas desse versículo aparentemente simples, compartilhe com alguém que precisa ouvir que sua fé, por menor que pareça, é o suficiente para mover o coração de Deus. Porque a palavra do amanhecer de hoje é esta: você não precisa enxergar o caminho inteiro para começar a caminhar. Você precisa apenas conhecer o nome de quem está à frente. Filho de Davi, Kyrios, Jesus. Deus abençoe você hoje. Até amanhã.